quem vender um imóvel poderá negociar a taxa de corretagem. Quem vender um imóvel poderá negociar a taxa de corretagem. A mudança acaba com a tabela que fixava a comissão a ser paga. Dá uma olhada. A casa de 400 metros quadrados na zona norte de São Paulo está à venda. Enquanto o comprador não aparece, a Leila já tem uma ideia de quanto teria que pagar de comissão para o corretor. Mais ou menos uns 60 mil reais. Na hora de vender um imóvel, o pagamento do corretor, que ajuda a fechar o negócio, sempre seguiu tabelas dos CRECES, os conselhos regionais da categoria. Os limites mínimos e máximos variam no país entre 5% e 12% do preço final. Em 2015, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica começou a investigar se esta prática contraria a livre concorrência. Foi para evitar agora um julgamento do processo com eventuais punições que os conselhos de corretores fecharam um acordo se comprometendo a revogar as tabelas. Vai valer o que for negociado entre o proprietário do imóvel e o profissional que intermediar a venda. Antes, se um corretor aceitasse cobrar uma comissão abaixo da tabela, poderia ser alvo de um processo administrativo do Conselho. A livre negociação deve provocar mudanças no mercado. Você vai procurar o que melhor te atende para o seu bolso referente a esse corretor, e se ele não te agradar, você procura um segundo. Ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque ele vai trazer novos clientes, mas isso volta a girar a economia do ramo imobiliário. A Leila acha que a possibilidade de discutir a comissão do corretor pode ajudar na hora de fechar negócio. Se eu fechei, vamos supor, 4% ou 6% com o corretor, e na hora da negociação tem um desconto, alguma coisa, eu preciso também baixar o percentual de corretagem. Eu acredito que fica bom para todo mundo. A gente vai falar sobre esse assunto com quem entende do assunto, que é a Janine Alves, que é economista do Grupo RIC. Boa tarde, Janine. Obrigado pela presença. Então, essa livre negociação entre o cliente e o corretor vai facilitar mais ainda, né? Agora, poder negociar a corretagem e a venda de um imóvel, por exemplo. O Conselho de Defesa Econômica, né, que pertence ao Ministério da Justiça, ele vem fazendo essa atuação. É o CAD, né? É o CAD, exatamente, que vem atuando no sentido de apoiar a livre concorrência. E o mercado, quando funciona assim, é como a corretora acabou de dizer, ela pode também mexer nessa taxa para poder fechar o negócio, né? Então, passa a ser interessante para o corretor de imóveis também. E é uma prática, a taxa ela variava de 5% a 12%. Por exemplo, se você tem um imóvel e ia colocar para alugar, a taxa de mercado geralmente 10%, uma tabela. Esse é o problema, né? A tabela ela acaba sendo uma tabela única para todo o ramo. E tu imagina, existem vários conselhos regionais, existe o Conselho Federal que apoia a tabela, apoiava, né, até ontem. O CAD tem essa competência, então, de fazer essa alteração também? Sim, ele é o Conselho de Administração de Desenvolvimento Econômico, né? Isso, exatamente. Eu não sabia que ele tinha um papel tão importante. Até comercial de televisão, o CAD, até uma fusão. Teve uma faculdade famosa que tem aqui em todo o Brasil, que tentou fazer uma fusão com uma instituição carioca de ensino, o CAD não aprovou. Então, ele tem uma função também. Sim, qualquer prática abusiva que implique no desenvolvimento econômico. Às vezes, o abuso, por exemplo, nos cartéis, né? Por exemplo, todos os postos de gasolina combinam um determinado preço. Aí o CAD atua no sentido de regulamentar e chegar a um acordo. Nesse caso específico dos corretores, foi assinado um termo de cessação dessa conduta danosa ao mercado, né? E que possibilitasse realmente a livre concorrência e a livre negociação entre o proprietário do imóvel e o corretor hoje, de imóveis. Por exemplo, se eu for vender um imóvel, eu posso contratar um corretor, né? Isso. Pode ser um corretor individual, não precisa trabalhar numa empresa. Isso. Acertar com ele, eu quero vender meu imóvel por 150 mil e posso te pagar 4%, 3%, isso pode? Pode. Não agora só pode, isso, né? Agora pelo termo também tu vai poder colocar para outros corretores venderem o teu imóvel, porque isso já acontecia, mas não era legal, não estava amparado por lei, né? E agora com esse termo de conduta, vai sim poder, tu pode negociar com outras pessoas e o corretor que vender primeiro vai ter o direito à comissão que ele negociou. E outro detalhe importante é que nesse termo de conduta também favoreceu alguns corretores de imóveis que já têm processos na justiça, dos próprios conselhos dos corretores, porque aplicavam taxas diferentes
da tabela. Não era uma taxa unificada? Não, então, né? não, eles aplicavam por conta, o conselho vinha, abria um processo, né, para poder autuar ele como se ele estivesse fora porque ele estava agindo fora da tabela. E com isso, o acordo também diz que todos os conselhos têm que rever e retirar esses processos da justiça, o que também é bom para quem já está tentando sobreviver no mercado tão tumultuado, né? Muito tumultuado. O imobiliário vem caindo desde 2014. A situação está bem complicada. Aproveitar que a Janine está aqui, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para você, né? Para você também. O homem... Essa é a pergunta mesmo? O homem é vaidoso? Tem isso também? Cuida do cabelo, da barba, da pele, se preocupa com um visual bacana? Mas é verdade, porque o homem se preocupa com tudo isso, porque o mercado de moda e beleza para o público masculino cresce à medida que o preconceito vem aumentando. Aliás, e muita coisa pode mudar, né? O homem hoje está tentando se equiparar a muita coisa de melhorar o visual que o mercado exige também. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada, que eu quero que ela comente sobre isso também, a Janine, que está aqui com a gente nesta sexta-feira. Dá uma olhada. Cuida da barba, arruma o cabelo. A tradicional barbearia já faz um tempo que se tornou um evento social na vida de um homem. Carlos comparece no salão pelo menos uma vez por semana. Vem para dar uma arrumada na barba e o cabelo é 2 vezes por mês. O happy hour é na barbearia hoje. O ponto de encontro masculino se tornou tão lucrativo que Vitor, empresário, há 12 anos transformou a simples barbearia na maior rede de lojas do ramo no Brasil. Já são 26 unidades espalhadas e na crescente, né? Continuando crescendo, porque o segmento está subindo, né? Tem um crescimento aí de 7%, né? Segundo estudos na parte de estética, então a gente vai junto. Mas não é só a estética que ganhou um incremento no mercado masculino. A moda homem também ganhou um diferencial. Hoje em dia, um perfil exigente e decidido na hora da compra. O mercado, as indústrias, todo mundo teve que se adequar, os funcionários teve que buscar muito mais conhecimento, entendeu? Porque hoje em dia os homens já sabem o que querem, eles já vêm, antigamente você vendia, você conseguia chegar e influenciar eles, hoje em dia não. Quer dizer que eles já vêm com tudo preparado, com tudo que eles esperam, com tudo que eles querem. O homem vaidoso, sem preconceitos e que cuida do visual é um perfil que vem crescendo. Eu tenho clientes que me mandam fotos, como é que tá hoje? Posso sair assim e tal? Essa roupa tá combinando? Eu quero ficar mais criativo, qual é o sapato que eu coloco? Então tem essa preocupação, claro que de uma forma muito discreta, mas ele tem perdido mais isso, tem procurado mais porque ele quer se apresentar melhor. O mercado que cresce cerca de 7% ao ano também forçou investimento a mais, não só no estoque da loja, por exemplo. Fez o empresário olhar diferente para a mão de obra. Buscamos muito mais informações, tivemos que fazer cursos e realmente buscar conhecimento. Investimentos que se refletem no crescimento desse mercado masculino. Esse crescimento é proveitoso para o mercado, né? Tanto que a proliferação de centros estéticos, não falar nem de barbearias masculinas, mas de centros estéticos masculinos hoje muito grande na cidade. Isso é a economia se movimentando, né? E sobre isso a gente vai pedir a opinião aqui da Janine Alves, que é acompanhando essa matéria também, desse crescimento aí do homem, né, procurando aí, né, crescer o mercado também, né, em todos os setores, na verdade. E o impacto, né, é geral. Por exemplo, hoje os homens representam cerca de 35% dos gastos com higiene e cuidados pessoais do mercado. É uma grande fatia, né? E um percentual significativo já em relação aos salões de beleza. 30% hoje são homens que vão ao salão de beleza, que cuidam do cabelo, que fazem tintura, que fazem a unha, que fazem massagem corporal, inclusive. Né? Então, a gente vê que existe uma expansão, uma profissionalização buscando esse nicho de mercado. Né? E o contraponto é o seguinte, muitas vezes a visão de mercado, ela te leva a ter um negócio de sucesso. Né? E nesse caso, tu tem que conhecer o teu público, ver como ele está agindo, né? E principalmente, aí tem um detalhe, que são as redes sociais. Hoje a imagem é extremamente importante e as pessoas gostam de estar bem para aparecer nas redes sociais, né? Faz questão de mostrar. E teve um detalhe, né, Eugênio, que tu estava me falando agora, a gente estava prestando atenção na matéria, você trabalha com um setor importante, no caso da beleza aí, você tem que ter conhecimento, né? Porque a gente quando fala que a pessoa tem a visão empreendedora, mas você tem que conhecer o que você vai trabalhar. Para você crescer, você tem que conhecer o que você vai trabalhar. Por isso que muitas empresas quebram, porque falta um planejamento também, né? A gente tem que conhecer o negócio, o setor que vai atuar, o público que vai atender. Uma coisa bem atual hoje,
que a gente trabalha bastante quando vai trabalhar um modelo de negócio, é saber qual a dor do cliente que eu vou atender. O que eu posso fazer por esse cliente. E o detalhe, ele tira o foco de mim, não necessariamente aquilo que eu considero importante, que vai ser importante para o cliente. Isso. E a partir do momento que eu sei que eu posso atender uma dor desse cliente, como eu vou fazer, quais os passos, né? Quanto eu preciso para colocar esse negócio em prática e qual a preparação que eu tenho que ter. Porque hoje a gente viu, o empreendedor ele tem que estar bem informado, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que conhecer muito bem o cliente e conhecer essa estrutura é o que vai fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso de uma empresa. E a gente tem, por exemplo, o Sebrae ele dá um suporte extremamente importante, a própria FAMPESC, que trabalha com micro e pequeno negócio. Existem várias maneiras, mas desde que se busque o conhecimento. O negócio ele passa a ser mais simples desde que a pessoa realmente tenha o interesse para conhecer a fundo o ramo que vai atuar, né? Além disso, também ter um pouco de paciência, né, do planejamento, como disse a Janine, para você montar alguma coisa e não esperar tão rápido o retorno, porque às vezes as pessoas fazem investimento. Pô, investir 50 mil, 30 mil reais e está demorando para vir o retorno. O retorno ele vem e a pessoa só começa a faturar depois que o retorno completo. É isso que a gente pode analisar? Tem um tempo de maturação do investimento. Certo. Para alguns negócios é 1 ano, para outros é 2, 3, Então, depende muito do a pessoa que entrar, por negócio. exemplo, no segmento tem que saber que não vem imediato. Né? Ela tem que saber, você tem que ter uma projeção financeira de expectativa realmente, né? É muito importante, por exemplo, o local onde vai ser estabelecido esse investimento, né? Isso é extremamente importante, porque você tem que saber se o teu público vai passar, se ele vai chegar até ali. E outro detalhe, a gente falou de corretagem de imóveis agora, né? O aluguel, principalmente aqui em Florianópolis, ele é caro para o comerciante. Então, ele tem um peso significativo para o negócio e isso tem sim que saber o que eu vou colocar nesse local, o aluguel que eu estou pagando, para não ser inviabilizado a venda, né? E também deve-se fazer um cálculo, por exemplo, a pessoa ganha 3 mil reais, vai pagar 1,5 de aluguel, já não, porque consome mais do que, às vezes, os 50%. Tem que se fazer esse planejamento também. Tem que fazer um planejamento e o aluguel, ele é muito pesado para o pequeno negócio, né? Então, assim, muitas vezes você quer colocar um salão de beleza, você conhece, mas quando você tem o aluguel junto, né? O aluguel pesa no final do mês e pesa de uma maneira significativa. E se não for bem planejado, ao invés desse teu investimento maturar durante 1 ano e 2, você está arriscado a falir mesmo, né? Então, portanto, é sempre bom você fazer uma planilha, buscar informação com quem conhece, pegar uma boa assessoria. Eu sempre cito o Sebrae porque eles têm pessoas capacitadas para te dar essa assessoria, te dar apostilas sobre o setor, cursos de formação, porque o empreendedor, ele não, por exemplo, hoje uma cabeleireira para abrir um salão, ela não precisa só conhecer do cabelo, ela precisa conhecer do mercado, ela precisa conhecer de gestão, ela vai lidar com pessoas, com funcionários e com clientes, né? E essa formação mais ampla é necessário sim. O conhecimento nunca é demais, né? É verdade. Semana que vem nós vamos falar sobre isso de novo, porque muita gente monta um negócio, eu sou uma excelente cabeleireira, um excelente barbeiro, mas não sei administrar minha empresa. Então, semana que vem... Tem um detalhe que é impressionante, mas aquelas demissões incentivadas, né? Sim. Eu quero abrir o meu negócio, a minha empresa abriu demissão incentivada, eu vou receber um dinheiro a mais, eu vou abrir... Aí a pessoa cismou com algum ramo e sem conhecimento, ela acaba... Então, vou te falar na semana que vem, nós vamos deixar para lá. O pessoal do PDI do BESC, muita gente comprou padaria, comprou comércio, estão trabalhando empregado porque não souberam usar o dinheiro. Exatamente. Tá bom? Isso. Obrigado, bom fim de semana. Também. Aí rende bastante o nosso assunto, né? Vamos ficar conversando aqui com a Janine, né? Quadro de economia com Janine Malves. Vamos botar aqui, né?